De repente você é, entre aspas, convidado a falar em público sem nenhum preparo, você nem sabia. O que você pode fazer para aliviar o estresse e ainda se dar bem? Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez, este é o canal Oratória Sem Mimimi, onde eu falo de maneira simples para você melhorar a sua capacidade de falar em público. Vou te contar como você pode falar de improviso e ainda ganhar aplausos. Senta aí, vão tomar aquele cafezinho, porque aqui a prosa é boa e eu vou te dar dicas legais de oratória e para falar em público. Primeira dica fundamental que você tem que ter na sua cabeça, o que é? Te chamaram de repente, use o método PIC. PIC é P-I-C, que é um ponto principal, a informação e a conclusão. Normalmente, convites para falar de repente, você não vai ter 1 hora e meia, 40 minutos, enfim, não é, é uma coisa breve. Então, logo no início, exemplo, me chamaram de repente, sem eu esperar, numa reunião de pais, que eu sou professor, para falar sobre o projeto pedagógico da escola. Eu nem estudei sobre o projeto pedagógico. Eu vou usar a técnica PIC. Vou falar 2, 3 minutinhos. Primeiro, ponto principal. Em primeiro lugar, senhores pais, senhoritas mães, muito obrigado por estarem aqui. Um ponto importante do projeto pedagógico, tudo é desenvolvido para isso e aquilo. Aí eu trago a informação, tá? Ponto principal, informação. Nós temos que ter duas coisas importantes sobre a informação que os seus filhos vão ter. Primeiro, todo o projeto é voltado para passar no Enem, para isso e para aquilo. Segunda coisa, as provas são instituídas para tal. E a conclusão. E eu agradeço vocês e tenho certeza que os filhos estão num bom lugar. Ponto principal, informação e conclusão dentro do assunto que você vai trabalhar. É a primeira técnica. Tem mais técnicas legais aqui, ó. O segundo método que você pode usar é o método que eu chamo o método passado, presente e futuro, trabalhando curiosidades, tá? Então você pode vir numa escala de passado, montar o presente e trazer o futuro. Quer ver como isso engaja? Eu trouxe até um exemplo de um vídeo aqui para ouvir com você. Quem já não comeu paçoquita? Todo mundo gosta de paçoquita, né? Aquele canal que eu gosto muito, que é o canal Manual do Mundo, fez um vídeo sobre a paçoquita e eles têm exatamente esse enredo, que é, para você chamar a atenção, para falar em público, de improviso, use o passado, o presente e o futuro. Eu vou colocar um trechinho do vídeo para nós ouvirmos. Eu de São Paulo, na fábrica da Santa Helena, mas o processo começa no campo, de onde vem a matéria-prima, o amendoim. Me responde aí, você já viu um pé de amendoim? Se você nunca viu, prazer, pé de amendoim. Pode parecer que não, mas o amendoim tá... Pode perceber que ele começa pelo quê? Pelo ponto passado. Beleza, você gosta de paçoquita? Então vamos lá, que eu vou te mostrar da onde vem o pé de amendoim. E aí ele começa a mostrar. E sim, só que ele dá debaixo da terra. Olha que legal. Vamos arrancar uma toceirinha aqui pra ver. Olha só que legal onde é que o amendoim estava escondido. Se você nunca viu, eu já ia largando um joinha nesse vídeo. Só essa informação já vale, hein? Pois é uma das formas de chamar curiosidade. Então note, é lógico que aqui você tem um método estruturado dele, mas para ele prender a sua atenção, para te falar da paçoquita, primeiro ele fala do passado, como é que era o pé de amendoim. Num segundo momento ele fala do presente, aí ele vai falar da esteira de produção, da paçoquita, como é que funciona. E depois ele fala do futuro, que a paçoquita está buscando exportação, a Santa Helena, que é a fábrica, está buscando exportação, isso e aquilo. Então, é muito interessante quando você é chamado para falar em público de repente, você copiar os grandes players, como por exemplo o Manual do Mundo, que usa essa técnica do passado, presente e futuro. Foi chamado, falar em público, não sabe nem por onde começou, você pode fazer uma retomada do que foi, como está e o que podemos fazer. Segunda técnica. Eu tenho mais técnicas legais. Terceira, não comece dizendo que não se preparou. Isso aqui realmente, né? Quando eu vejo os meus alunos de oratória, eu sou professor de oratória e sou autor também, pesquisador. Quando eu vejo eles começando o seu discurso, olha pessoal, gostaria de ter mais tempo para me preparar, mas eu não tive esse tempo hábil, então eu quero pedir desculpa, e aí o resto que falta começa a cair. Não pode fazer isso de maneira nenhuma. E uma quarta dica fundamental, qual que é? Quanto mais, como eu posso dizer, mais despreparado você está para aquele momento,
e mais nervoso você estiver, mais lento você deve falar. Mas cada palavra você acaba degustando, tá bom? Então deguste palavra a palavra, vá pouco a pouco, use a técnica do passado, presente e futuro. Se você não se sentir à vontade, use a técnica PIC, ponto principal, informação e conclusão, e aí você consegue, naquele curto espaço de tempo, ninguém vai te chamar para falar em público por 1 hora sem se preparar. Mas uma fala em público geral e rápida, você pode usar essas 2 abordagens. Eu vou trazer mais abordagens. Essas abordagens aqui estão no meu e-book, que é Como Falar em Público e Dar um Show nas Suas Apresentações. Link na descrição do meu e-book, e na descrição e também no primeiro comentário tem meu WhatsApp direto. De repente você quer preparar a tua apresentação, você quer ajuda para olhar, verificar, te treinar para a hora da fala, pode chamar no WhatsApp. E na descrição também tem o curso Academia da Oratória, que é um curso completo para você literalmente falar sem mimimi. Eu sempre digo assim, falar com edição é fácil. Você contrata um editor, ele te faz você ser o mais perfeito possível no dom da oratória. Eu quero ver você falar sem edição. Sem edição. E lá na prática você não tem edição. Por isso que aqui a oratória é sem mimimi, o cafezinho é por minha conta. As dicas eu te dou gratuitamente. Se você quiser contratar o serviço, comprar o e-book, comprar o curso, está aqui embaixo, tá bom? E vamos em frente. Vamos agora para a 5ª dica. Esse aqui eu vou dar um exemplo legal também. Ó. Vou pegar meu celular aqui, que é: traga a sua fala para o seu campo de conforto. Trazer para o teu campo de conforto. Vou pegar um cara que eu gosto pra caramba de ouvir, ó, que vocês certamente conhecem. Você quer ver uma coisa complexa de falar? Aí você falar, por exemplo, de origem do universo. Origem do universo. Ouve o Sérgio Sacani falando sobre isso. Ó. O mundo começou, o universo começou. A gente não tinha explicação nenhuma, cara. Até vinha o Einstein com as equações dele. O Einstein criou lá a relatividade geral, as equações e tal, que ficaram ali guardadas durante um bom tempo, porque ninguém conseguia resolver. Passaram alguns anos, um padre, até, Jorge Lamaitre, que ele chama, ele pegou e resolveu 16 as equações de Einstein, equações de campo, que a gente chama. Quando ele resolveu aquelas equações matematicamente, ele chegou num resultado que ele falou assim: caramba, com isso aqui, cara, eu posso brincar com o universo, colocar ele para frente e ele para trás, porque as equações regem aquilo ali. Falou assim, cara... Muito bem. O que acontece? Poxa, mas o Sérgio Sacani, que é o Serjão dos Foguetes, encontrei ele no aeroporto, outro dia, uma gente boa. Como é que ele fala com tanta naturalidade? Se ele for chamado para falar em público, de repente, do nada, sobre algo que ele não conhece, ele não vai ter toda essa fluidez. Tanto é que ele é o rei dos podcasts, né? Ele vai em todos os podcasts, fala, comenta, porque ele está falando algo que está no campo de conforto dele. Qual é a minha dica? Se te chamam para dar uma palavrinha, olha, fulano, será que você pode dar uma palavrinha para nós e tal? Fale de algo que você tenha conforto para falar. O Sergião fala bem da teoria da relatividade, ele fala bem da criação do universo, ele fala bem se o homem vai morar em Marte ou não, ele fala das coisas do campo de conforto dele. Agora, de repente, Sergião, vamos falar sobre técnicas de liderança de equipes. Esse cara não vai conseguir falar de repente. Então, todas as vezes que você for chamado para falar em público, de repente, traga a técnica do campo de conforto. Exemplo, você trabalha com vendas. Fala um pouquinho para os nossos vendedores das suas técnicas. Vamos supor que você é o rei da venda da geladeira. Mas você não vende torre de luz, não vende armário, não vende toalha. Você vende pouco isso. Nesse curto tempo você vai falar do quê? De vendas no geral? Fala da venda da geladeira. Que você traz para o teu campo de conforto, é óbvio. Se caso, durante essa fala rápida em público, você conseguir, preste atenção, definir 5 curiosidades que você tem condição de responder sobre o tema, é outra técnica boa também. Lógico que dentro do teu campo de conforto. Por que, reiterando, o Sérgio Sacani, o Serjão dos Foguetes, é tão famoso? Porque ele fala coisas, ou ele torna coisas que todo mundo tem curiosidade, como é Marte, como seria morar em Marte, o homem pode morar em Marte, tem água na Lua, coisas que são curiosidades, ele faz isso de uma maneira fácil, porque ele estuda e trouxe aquilo para o campo de conforto dele. O que eu estou querendo dizer para você? Se na tua fala rápida em público você conseguir trazer curiosidades,
Paçoquita não trouxe curiosidades? Trouxe curiosidades. Você já viu um pé de amendoim? As pessoas são curiosas. Então é outra técnica, gatilho da curiosidade, desde que esteja dentro do teu campo de conforto. E óbvio que tudo isso pode ser usado para falar em público e também pode ser usado na oratória cotidiana, do dia a dia, nos debates do cotidiano, que você vai debater, não brigar, mas debater, discutir com pessoas. E eu vou te dar uma dica importante. Você quer vencer qualquer debate com qualquer pessoa, assiste esse vídeo que está aqui, ó. Vai te ajudar bastante. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau!